Fala galera, mais um Fitcast no ar com vocês. Um outro convidado maravilhoso. Peraí, perguntar por que você atrasou? O que você tava fazendo? Eu atrasei porque eu tava arrumando meu cabelo. Eu cheguei aqui, o nosso convidado tava aqui te esperando. Quase começou a gravar sem você, viu? Eu tava arrumando meu cabelo porque tá bonita, o viu? vento tava hoje muito... Você tá linda, amor da minha vida. Obrigada. Agora chega Todo de dia. papo, chega de conversa. Primeiramente agradecer nosso convidado de hoje, já estão vendo ali o Fábio. Fábio, primeira coisa, Izatugo e Hatsugo, como que é que fala o Izatugo aí? Já fala pra ele, depois já se apresenta, já joga a bola pra você aí. Bom, toda vez que eu vou falar meu nome, eu falo Fábio Hisatsugo. Aí os orientais falam, não é Hisatsugo, é Hisatsugo. Hisatsugo. Na verdade, pela nomenclatura japonesa é Hisatsugo, mas aí algum dos meus tios e meu pai foi registrado Hisatsugo. Aí pra gente não quebrar a tradição, a gente manteve Hisatsugo. Então é o que eu Então falo. a gente pode falar Izatugo. Então faz Pode 10, falar 12, Hisatsugo. 15 anos que eu falo certo. Eu falo sempre errado, então. É porque o H na linguagem oriental é o som de R, igual em inglês, né? Hisatsugo. Eu falei errado a minha vida Eu inteira. acertei, tá vendo? Eu sempre falei Izatugo. Risatugo. Ri. Então é isso aí, hoje nosso convidado é ele, não precisava muito de apresentação, mas tá aqui o Fábio Risatugo. Obrigado, cara, tá corrido, ele chegou de viagem, tá pegando o pessoal, porque vai ter outra viagem agora. E conta pra gente como é que tá essa correria desses atletas, como é que tá sendo. Vamos começar pela parte, né? Pera, você nem falou, né, do que ele faz. Ah, mas não precisa. Que vai ser o tema de hoje. Ele dispensa apresentações, gente. Ah, o Fábio, vocês não conhecem o Fábio, rapaz, você é louco, tá louco. Ó, gente, a gente conhece o Fábio faz anos, Verdade. né? Primeiro o Francisco, né, conhece o Fábio aí. E aí eu passei a conhecer também, né? Devido à nossa história juntos. E é isso. Então, Então tá se bom. apresenta Então aí. se apresenta, não fica bravo comigo, Fábio. Por favor, se apresenta. Bom, a minha primeira formação é educação física, né? E tive até o privilégio de trabalhar junto com o Cisco em relação a gente... Foi um dos meus primeiros patrões, foi o Fábio aqui, ó. Verdade. Ó. E assim, foi quando a gente iniciou nossa amizade e ele pôde conhecer um pouco o nosso trabalho, né? Só que o fator principal, que a gente trabalha desde 95 anos, na época ainda fazer colegial, era menor ainda, já comecei com Karatê. E esse ano faz o que, 28 anos, né, que a gente está na batalha aí. E eu já era atleta na época da seleção brasileira, naquela oportunidade lá eu consegui entrar na seleção brasileira no ano de 2000, né? E eu já trabalhava como professor e fui convidado em 1998 a participar como parceiro da Secretaria de Esporte, né? E até hoje, graças a Deus, inclusive, depois eu vou falar um pouquinho sobre esses troféus, que são para coordenar a relação em jogos regionais. E graças a Deus, desde 98 a gente nunca ficou fora dos Jogos Abertos. Bom, Tradição, né? Aracatuba tá com tradição. Eu sempre falo, os meninos são bem dedicados lá. E em relação à área da saúde, né, eu me formei em educação física e logo depois a minha paixão por cuidar, né, por não só ensinar, mas não saía da fisioterapia, né, acabei indo para o curso de fisioterapia e lá eu conheci a osteopatia, né, onde é um trabalho magnífico, muito rápido e que eu fiquei apaixonado e hoje muito eu bom, trabalho dá com um isso. resultado incrível, né? Gente, vocês estão vendo que a gente vai ter muito assunto para conversa Muito, hoje, muito. porque tem karatê, tem osteopatia, tem fisioterapia, Tem tudo, filho. tem tudo é hoje, igual o né? Bombril, mesmo cuidado aqui. Conhece. E aí, quer perguntar alguma Começa. coisa? Então, show de bola. Fábio, então sobre você. Hoje você é faixa preta. Explica um pouquinho sobre faixas do Karatê, o início de idade, tem alguma idade, não pode ou pode. Faixas que tem né, toda a graduação certinho, até que quando termina uma graduação, ou nunca termina, ela é, né, às vezes, vai pro branco, volta pro... Tem uns negócios aí que o pessoal tem essas dúvidas, né? Bom, vamos falar sobre o Karatê. O Karatê, como todo mundo já deve conhecer do básico, né, uma arte oriental milenar japonesa, foi desenvolvida em Okinawa e depois de Okinawa para o mundo. E dentre o trabalho que nós fazemos na nossa academia é a partir dos 3 anos de idade. A gente fala que é o Karatê Baby, né? Inclusive, depois eu vou falar um pouco sobre alguns alunos que começaram com essa idade e hoje estão ganhando campeonatos internacionais aí. E, bom, aí nós temos, no caso do estilo que nós praticamos, é o estilo mais difundido no mundo, né? Em termos do Brasil ou nos outros países. E é o estilo Shotokan. Então tem mais de um estilo. O Karatê não é assim, mesmo sempre igual. Tem estilos diferentes da arte marcial do Karatê. Inclusive nós iremos participar nesta quinta-feira. A gente está saindo para Santa Catarina, na cidade de... a gente fala Blumenau, mas é Indaial, né? Que é uma cidade satélite ali de Blumenau.
e nós estaremos participando do Campeonato Brasileiro, 26º Campeonato Brasileiro Shotokan. Aí você fala, mas como assim, nem 2 brasileiros? Não, porque existe a organização só do estilo e a organização que tem todos, onde consiste também a parte das Olimpíadas, né, que participou em Tóquio, né, e aí envolve todos os estilos. Então, por exemplo, nós participamos com Shotokan, Shitoryu, Wadoryu e Goju-ryu. Então, quer dizer, assim, são estilos onde são avaliados, né? O kata que diferencia, mas a questão da luta e da pontuação, a regra geral é para todos. Tem diferença de técnica de alguns golpes, Sim. alguma coisa Por também? exemplo, assim, em relação a comitê, a luta propriamente dito, não. Os golpes, eles são com o mesmo objetivo, só que na hora do fundamento do kata e do kihon, que a gente fala, kata na verdade é aquela luta imaginária que cada estilo faz. Então, por exemplo, assim, um tem uma base mais ampla, que é o estilo da Shotokan, o outro tem a base mais curta, uns são movimentos mais fechados, outros são movimentos mais abertos. Porque são mestres diferentes, né? São linhares que a gente fala diferente. Tá. E aí, no caso da Shotokan, que em 2018 eu consegui o 6º grau, o que é isso? Seria o 6º Dan. Então, quando você adquire a faixa preta, né, você se graduou a primeiro Dan. Tem gente que acha que acabou já, né? Não acabou. Faixa preta acabou. Para você ter uma ideia, começa branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Aí, só que a hora que você passa para preta não é mais Kyu, não é mais classe, e sim se torna o Dan, né, que são os graus. Então, por exemplo, em 1994, lá atrás, eu consegui atingir o primeiro Dan, e aí eu fui fazendo os exames. Consecutivamente, até um dos examinadores falou, olha, que legal, você da região toda ali, você é o mais graduado, né? Você é o primeiro a atingir o 6º Dan. Então eu falo assim, na verdade não é nem questão de atingir o 6º Dan, mas trazer o conhecimento para a região, trazer essa questão porque acaba abrindo, né, mais interesse para os estudos, né? E eu falo sempre assim, o aluno ele sempre vai desenvolver não só a parte técnica, mas principalmente a parte do equilíbrio emocional. Essa questão que todo mundo olha, a Fábio Rizatuga, a Academia Rizatuga é competição. Não, de hipótese alguma. A gente trabalha antes o trabalho disciplinar, o trabalho emocional da criança. Tanto é que muitos são muito acompanhados por psicólogos para que tenha não só um desenvolvimento técnico, mas também um desenvolvimento do equilíbrio dele dentro da competição. É que a competição acaba fazendo parte, né? Não tem como deixar de lado. Nós tivemos casos de pontos negativos que atletas não foram bem, estavam preparados, eram o melhor da categoria naquele evento e acabou não surtindo um efeito positivo devido ao estado emocional dele na competição. Então, assim, eu tenho alguns parceiros aí que a gente fala assim, tem que começar a fazer esse trabalho com a psicologia. Então, a parte de alto rendimento é muito delicada essa questão. Cara, que legal. Então, nossa, eu sabia demais, sabia que era tantas assim divisões Tem esse esquema de falar, o karatê no combate, no comitê, é só encostar, não tem aquele... Ou tem um que tem uma pancada mais forte, tem um negócio desse tipo, Na verdade, por né? ser o karatê olímpico que a gente fala, né? O toque tem que ser controlado. Mas teoricamente falando. Teoricamente, né? Porque eu já vi alguns campeonatos. Vai devagar, vai lá bom devagar, você vê. As questões infantis, das crianças até 14, 15 anos, assim, a gente é mais criterioso. Não vamos colocar aí 12, 13 anos. Mas a partir de 16, 17 já começa a ter um toque mais, como a gente diz, mais carinhoso, né? Estrala, né? E o adulto em si, a gente não pode sangrar, não pode ter fratura, mas o toque ele é um pouco mais contundente. Só que tem que ter toda a questão de distância, o braço não pode estar totalmente estendido. Então, a questão assim, sempre existe a técnica, mas competições, né? Acaba tendo aquele toque um pouquinho mais intenso, forte, né? Intenso. Inclusive, Ô Fábio, e você acha que essa diferença de estilos fez com que o karatê demorasse tanto para entrar aí nos Jogos Olímpicos? Então. Porque é uma modalidade tão tradicional, né? E aí? Nunca entrava. O que acontece? Qual que é a sua opinião? Na minha opinião, assim, existe uma certa questão de falta de união, eu acredito, né? Porque devido à Lei Pelé, existiu muitas federações e acabou dissipando, né? Então, por exemplo, alguns faziam federação que não concordava com o sistema olímpico, aí já atrapalha o processo. E isso aí, infelizmente, tanto é que na Shotokan agora eles usam o sistema olímpico, até para que consiga, né? E nós tivemos uma triste notícia, né? Antes de acontecer no Tóquio, no Japão agora,
que o karatê não estaria mais na França agora, Não vai ficar oficial? Devido ao número de ter muitas lutas. A gente ficou triste, a gente está fazendo uma reivindicação para que agora, na eleição novamente lá na França, né, que já não vai entrar na França, não tem como, mas que na próxima ela consiga entrar. Caramba. Então, É uma pena para o esporte, né, porque entrou aí como uma modalidade de destaque. A gente não queria que ficasse somente um campeão olímpico, né, em cada categoria. Sim. A gente queria que desse continuidade, mas aí foi uma questão de cortes em relação a não pode ter muita modalidade, e o karatê acabou entrando entrou e saiu. Foi então junto. Assim, infelizmente a gente está criando essa expectativa, esperamos que agora em 2028, né, porque em 2024 não dá mais, que o karatê retorne. Tem chances, então, de retornar. Nós estamos aí... Tá na briga. Na Gente, os praticantes aí, vamos lutar, né, pelo esporte. Tanto é que até tem uma página, né, internacional que tem as votações e os esportes para retornar ou para entrar. E o karatê está sendo bem votado lá, então a gente até pediu uma época... eu voto. Eu vou molentar aí, pode deixar que eu vou mandar o link para vocês. Vamos no link e volta pro karatê voltar. Volta lá, gente, pelo amor de Deus. Então você começou desde pequenininho com o karatê, como atleta? Na verdade eu comecei o karatê mais por questões disciplinares. Eu até falo para meus alunos, nossa, como assim isso aí? Você coloca a disciplina. Eu falei, por isso mesmo, somente o karatê que foi me colocar na linha. Eu era um menino muito enérgico, né? Era o caçula de 5 irmãos, assim, que era 3 irmãos e uma irmã. E aí, resumindo, eu tinha que me defender em casa. E aí acabei colocando os meus golpes que aprendi em casa na escola. Mas assim, eu entrei bem novo no karatê e aí eu me descobri assim, que eu tinha um talento. Quem foi seu mestre? Meu professor, infelizmente, hoje, né, ele acabou falecendo, né? É o Alberto Hidetoshi Ukitima. Na verdade, o Toshi, o famoso Toshi, né? Eu fiz com o Toshi também. Eu acredito que todo mundo é discípulo dele hoje. Ali né? No mercado. No Mercadão, isso, foi lá mesmo. Então, você, de repente, eu e o Cisco já treinamos juntos. Eu fiz até amarela lá. Olha que legal. Fiz até amarela. Olha, eu não sabia. Olha quantos anos a gente se conhece. Não dei, não tinha talento igual o Fábio. Mas nunca é tarde, viu? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar faixa preta possível dessa vez. Falar em tarde, você ainda luta, Fábio? Compete ou... Então, inclusive agora em Itaial, eu fiz uma seletiva lá em São Paulo. Coloca o Instagram dele pra gente ver. Eu fiz uma seletiva lá em São Paulo e acabei conseguindo me classificar. Então vamos tentar novamente voltar. Esse ano eu voltei um pouquinho mais animado, né? Por questões... Porque nós tínhamos lá um critério na comissão da Federação Paulista, da diretoria que estava naquele ano, que os técnicos não podiam participar e eu tive que parar. E aí eu parei de competir em 2016 no Brasileiro. Eu ganhei o Brasileiro, aí falou, e aí, Fábio, tudo bem? Gostou de se aposentar? Eu falei, mas como assim? Foi a última vez. Porque agora você é técnico, você é atleta. Eu falei, poxa vida. Nossa, eu tive que pedir. Aí eu fiquei ainda na briga lá e aí o presidente falou, não, vamos deixar então pelo menos o estadual vocês participarem até 2018. Aí 2018 acabou parando mesmo. Eu ganhei o Paulista 2018, mas eu falei assim... E aquele ano foi um ano que eu participei do Arnold, né? Também tem o Arnold no Karatê. E era um título que eu estava correndo atrás. Eu falei, nossa, eu vou parar sem ganhar esse Arnold. Aí no 2018 eu consegui ganhar e falei, tá bom agora, né? Agora eu penduro a vitória. Mas assim, aí logo depois entrou a pandemia. Em 2019 nós tivemos o último Paulista e agora voltou em 2022, né? Então assim, falei, então vamos voltar. Já que agora liberaram, né? Eu acredito que... dentro do... Até para os atletas, né? Aquele estímulo, né? O pessoal sempre... Esse aí foi um dos momentos aí que nós fizemos ao vivo lá, depois falando do meu atleta que foi campeão pan-americano. Importante, aí eles vão deixar para depois. Deixa para depois. Aí. É coisa grande. Então você continua nativa aí, competindo. Eu continuo nativa. Qual que é o seu próximo campeonato? O que você está planejando como atleta? Olha, como atleta, assim, como eu passei por essa seletiva, até conversei essa semana com o presidente, falei, olha, vou fazer o meu máximo, sei que eu estou retornando, né? Mas como eu consegui essa vaga aí, vamos tentar agora o título brasileiro lá da Shotokan. Caso eu consiga esse título brasileiro, nós iremos disputar o Mundial, né? Que vai ser o ano que vem. O estilo Shotokan vai ser no Brasil, inclusive o técnico da seleção brasileira o técnico da seleção japonesa principal vai estar aí presente com os atletas dele. E assim, é uma oportunidade, um intercâmbio importantíssimo, né? Então, grande. Nós temos aí hoje 20 e poucos atletas que estão classificados, foi a maior equipe aqui do interior, né?
da nossa região aqui que conseguiu se classificar para a final do Campeonato Brasileiro, que vai ser o Campeonato Brasileiro de todos os estilos, né, em novembro agora em São Paulo. E muitos deles estão super motivados a participar desse Campeonato Brasileiro aí, em relação a conhecer mais, né, e principalmente assim, essa questão mundial é um título que todos eles buscam, né? Eu como... É a Copa do Mundo, assim. É a Copa do Mundo, né? E eu fiz parte durante alguns anos a comissão técnica da Confederação Brasileira, e é muito legal você alimentar, você incentivar esses atletas para que consigam, né? Hoje nós temos aí uma atleta que passou por nós, hoje ela está defendendo o Praia Clube, que é a Ana Laura Presotti, né? Hoje ela é uma das meninas que acabou de ser campeã pan-americana também, não está mais com a gente devido a questões financeiras mesmo. Agora ela está treinando com alguns professores lá na Baixada e treinando, representando a Praia Clube de Uberlândia, de Minas Gerais, que é um clube muito forte que abraçou a causa, né? Legal. Não tem jeito. Né? A parte profissional não tem jeito, né? Como. A gente tem que começar a deixar que eles consigam bater as asinhas, porque um gasto enorme, né? Ô Fábio, e como que você faz para se organizar assim, para treinar? Você tem um campeonato. Eu ia acabar de perguntar. Ele luta, aí tem os regionais, aí tem a Copa do Mundo, Você leva a equipe e tal, e você tá se preparando pai também? Para um campeonato. E aí, você arruma um tempinho e fala, não, eu vou porque eu já sei mesmo, tantos anos de prática, ou precisa ter uma pausa? Não, você chama alguém aí da sua equipe, vamos treinar comigo, eu preciso eu vou falar para vocês, treinar não agora é no comitê, fácil. como é que faz? Acho que a parte mais difícil mesmo é a preparação, né? Por exemplo, esse feriado mesmo aí, na pré-competição dos Jogos Regionais, eu treinei, depois já peguei a equipe, fiz um treinamento, então os dias que eu não estou treinando ele, eu acabo treinando. Porque é difícil, não dá para treinar junto com eles em relação a como que eu vou orientar, como que eu vou corrigir, né? Até eles falam, você não treina com a gente, né? Eu falo, olha, quando dá eu treino um pouco, porque senão eu acabo focando no meu treinamento e não consigo render neles, né? E assim, eu faço muito treino individual, então quer dizer, eu pego, fecho as portas da academia e faço meu treino, aí chamo às vezes um atleta, né? De um nível que possa trabalhar para a competição e faço esse tipo de treinamento. Tem alguns amigos também, eu tenho um técnico da Seleção Brasileira que é meu amigo pessoal, o Clemerson, também me ajuda muito. A gente faz um treinamento por videoconferência online. Mas, assim, essa é nova, online. A gente acaba, né, se virando devido porque se eu fosse só atleta, com certeza seria bem mais... A sua categoria é por peso, karatê, quando você vai competir? No caso desse campeonato que eu vou, é livre, né? Então, assim, a maioria dos campeonatos que eu participo, por ser as categorias, eu falo dos professores, para não falar os velhinhos, os masters, né? Os mais experientes, né? É livre. É sempre livre, né? E agora, no caso aí, dessa daí em Indaial, vamos lá, a gente sempre reza para ter adversários um pouquinho menos de 2 metros, 1,90 m, né? Porque a maioria é essa. Eu sempre sou o mais pequeno. O chaveirinho da academia, o chaveirinho da categoria. O Lyoto Machida, né? Ele é karateca, né? Ele é karateca. O Lyoto Machida, inclusive, ele é Shotokan, né? É Shotokan. E ele teve um perfil muito adaptativo em relação ao MMA no UFC e foi campeão do UFC numa época, né? E hoje ele é um dos ícones dessa época. E a base dele, você vê ele lutando, é karatê total. É karatê total. Ele consegue fazer, a gente fala o DI, né? Que é uma antecipação. A hora que o adversário vai ser o golpe, você pega na saída do golpe. É a característica do karatê, né? Ô Fábio, você tem experiência com outras lutas também? Olha, na verdade, como vocês que lembram, né? A gente trabalhava com muitas lutas lá, taekwondo, jiu-jitsu. O Muay Thai nem chegamos a ter na época, não tinha capoeira, não existia, né? Assim, então, muito pouquinho. Como é bom, como é praticado hoje. Mas assim, não falo assim como atleta ou mas a gente sempre brincava lá, né? Mas eu falo sempre, mal é mal sem karatê, então é melhor deixar pra lá essas coisas. Mal é mal, só alguns aninhos de karatê, tá, gente? É humildade demais, né? Mal é mal. E o Fábio, enquanto técnico agora, né? A gente falou de você um pouquinho enquanto atleta. Não sei se você ainda é responsável pela Seleção Paulista, como que é essa história? Explica a Seleção direito. Brasileira eu fiquei por alguns anos, né? Seleção Brasileira. Eu fiquei por alguns anos, né? Mas aí agora, como mudou a diretoria, mudou várias coisas, e eu até, num certo ponto, eu acabei achando no melhor momento me afastar em relação a isso, devido ao comprometimento que eu tenho aqui na cidade com a Seleção Paulista.
Na Seleção Paulista eu consigo ainda administrar, eu já estou desde 2000, né? Esse ano vai fazer 22 anos, acho que é isso aí. Desde 2000 que a gente trabalha com eles, né? E eu falo assim que é uma satisfação enorme, né? Trabalhar nessa seleção, que graças a Deus todos os brasileiros aí, finais, né? A gente tem se mantido como campeão geral. Não é fácil, porque Santa Catarina, Rio de Janeiro... Minas Gerais, Fortaleza, Ceará é muito forte, eles têm uma tradição muito forte, né? Mas São Paulo, assim, tem um grande número, acho que o maior evento estadual do Brasil é São Paulo mesmo. Dá mais de 1.000, também são 600 e poucos municípios de São Paulo, né? Mas assim, inclusive nesse campeonato paulista nós ficamos em terceiro geral por causa de poucas medalhas de ouro. A gente tem até nosso amigo do SESI lá, ele falou, poxa vida, né? A gente fez toda uma estrutura e tal, né? Mas assim, a gente conseguiu ainda ser o melhor do estado numa etapa do Campeonato Brasileiro que houve agora em Uberlândia. Nem esperava isso, sabe? O objetivo era tentar levar os atletas aí para conseguir a vaga para o brasileiro, que agora é para São Paulo. E eles acabaram sendo o segundo melhor do Brasil e melhor do estado de São Paulo. Caramba! Então assim, inclusive eu devia ter trazido os troféus lá, estava até lá em cima, mas... isso aí, na verdade, o objetivo meu não é nem ser um dos melhores do estado ou do Brasil, não. A questão minha é trabalhar a qualidade de cada um, né? Porque nós temos, eu falo sempre que os pais são fundamentais nesse processo de incentivar, de acreditar no trabalho, né? Nós temos pais lá que onde a gente leva os atletas, eles procuram acompanhar, isso é muito importante. Isso é difícil hoje em dia, né? É muito Deixa difícil. lá com o professor, com o treinador lá, tchau, obrigado, e não quer saber de nada. E reclama ainda. E assim, a carga de treinamento deles não é muito acessível, né? É sempre no sábado e domingo. Então, quer dizer, às vezes eles renunciam a família para estar lá comigo no final de semana, né? Então, assim, não é fácil, né? Igual eu falei, agora eu virei pai, então a minha esposa às vezes fala, meu Deus do céu, você não só quer trabalhar. Eu falo, não, sábado, domingo é meu lazer. Mas assim, a gente procura conciliar, por quê? Porque sabemos da grande diferença que dá isso. Sim. Inclusive, nós fomos para os Jogos Regionais agora. O treinamento competitivo é importante, né? E no dia 7, em vez de a gente vir lá ver o desfile, a gente fez treinamento. Então, quer dizer... E aí, no dia 8, nós chegamos lá, na cidade de Maracaí, e no dia 9, eles foram campeões gerais de masculino e feminino. Ele tá me contando aqui, foi quantas medalhas? Lá são 17 categorias, 17. Né? Aí daquelas fotos que estava... Aí, ó, essas daí, são os... Explica pra gente, como é que... Aí, esse daí foi a equipe masculina, né? Que são esses atletas aí que defenderam Araçatuba e foram campeões. Esse aí foi no Catar Equipe, né? Que, inclusive, esses meninos aí são novos, né? O menino do meio é mais experiente. Mas os meninos têm 16, 17 anos, não chegaram nem a fazer 18 anos, né? Começando recente. Esse aí já é a categoria do menos 70 quilos. Todos campeões. Esse aí é o Marcelo, também foi menos de... Não, perdão, o Marcelo é menos 75 e o outro é menos 70. Então, assim, todos eles foram campeões. Esse aí foi campeão tanto no absoluto quanto no acima de 80. Esse aí foi vice-campeão. Nós tivemos 17 categorias, 15 de ouro e 2 de prata. Caramba! Só isso, mais nada. Só isso. Esse menino foi campeão no Catar, no comitê individual, e também participou do comitê equipe, né? Esse aí foi até 60 quilos. Aí a equipe feminina aqui é atual campeã dos Jogos Abertos e conseguiu ser campeã dos Jogos Regionais também, novamente. Vai para os abertos de novo. O feminino, na verdade, a gente teve... Caraca! A Graziella. A Graziella retornou esse ano, né? Nossa, a Grazi e também. ela, eu falo até briga, é a capitã eterna da equipe. Ela é. E ela, assim, conseguiu voltar a ganhar ouro. Aí a Flávia, da geração nova, estreou esse ano no jogo, já estreou sendo campeã, está classificada para o Campeonato Brasileiro e vai para Santa Catarina também. Que massa, né? Essa menina fez parte do Catar Equipe, foi campeã dos Jogos Abertos, a Vanessa. Fernanda foi campeã brasileira também, campeã paulista. E agora tá indo aí pro... A Débora estreou esse ano na equipe, né? Até a gente foi brinca. maquiada, ó. A Débora foi... As meninas foram maquiadas, não tem jeito. As meninas em competição querem fazer um E elas até brincaram. Você aí não tira foto antes de acabar a luta. Falei, então tá bom. É simpatia? Então tá bom. Só depois, nem que eu tiver com o olho roxo. Falei, então tá bom. Então não borra a maquiagem não. A gente até brincava, né? A Graziella aí, que é isso aí comemorando o Dia Nacional do Karatê, acho que foi o dia 11, né? Foi ontem, né? O pessoal falou, põe uma fotinha aí com a medalha. Esse aí foi o campeonato que eu participei em São Paulo.
Essa aí foi a recepção que nós tivemos quando nós chegamos dos Jogos Regionais, né? A família, todo mundo curtindo. Foi todo mundo lá e... Olha lá, todo... Campeão. A festa. Isso aí também é uma coisa que não tem preço, né, Fábio? Eu acho assim, uma coisa essa união, esse trabalho aí em família, né? Então eu falo assim que isso faz diferença, né? E você prioriza muito isso, né? Eu posso falar de experiência lá, que tive com o Fábio, fui funcionário dele, depois comprei a minha academia dele, inclusive, que no começo me ajudou demais, que dividiu lá em vários, tinha Casas Bahia para pagar. E, mano, era muito isso aí. O pessoal ia lá, sentia em casa, né? Sentia bem, ficava lá. Porque até que tem pessoa daquela época. A Graziela, E o Guilherme também daquela época. Eu vi ele. Tava ali também. Lá, fala, caramba, que legal. Mas assim, em termos de competição, se não houver essa união, é muito difícil, né? Eu falo assim, falando agora um pouco do menino meu, o Hugo, que não pôde estar aqui hoje, né? Mas tá cheio de correndo atrás das provas, porque ele ficou viajando bastante, né? Ele que foi o campeão, né? Tem uma história internacional tem uma aí, história, né? Explica pro pessoal. Esse aí, a gente já sabe de quem que é, a gente mas até quem tá lá em casa não né? sabe. A gente queria trazer ele, mas ele tá pra escola aí, acabamos não conseguindo. Porque o Fábio é internacional também, tá, gente? Dá licença. Sabe que sabe, chegou a galera do Exato lá, né? Tipo assim. Respeitar. Isso faz parte, isso é legal. Como é que é essa história? Olha, eu acredito assim que eu falo muito para os pais dele que essa medalha que ele vem conquistando, né, é um sonho não só dele, mas da família. Porque há muitos anos o pai sempre falou, a mãe sempre não, o nosso objetivo, Sensei, é tentar levar esse menino para fora, ganhar campeonatos internacionais e aí a pandemia veio de quebra, atrasou esse processo. Nossa, é verdade, né? Ficou parado. Porque ele foi campeão paulista, campeão brasileiro e aí ele estava pronto em 2021 para fazer a seletiva, que ele ia fazer a idade para poder participar de uma seletiva, né? Era o melhor do Brasil naquele momento. E acabando tudo. Aí foi suspenso para o Sul-Americano, Pan-Americano, a seletiva e ele acabou não indo participar da seletiva. E aí em 2022 nós abriu a seletiva, né, todo mundo na expectativa, poxa, já foi um ano, né, perdido, mas vamos lá. Aí ele foi campeão da seletiva. Bom, primeiro passo alcançado. E agora vamos para o Sul-Americano em Guayaquil, foi no mês de abril. Aí a família fez todo um processo, engraçado também que ele tem o pai e a mãe vivem tanto isso, né, que eu falo que é uma coisa rara de acontecer. Ele tem uma sala lá que ele montou um tatame com espelho, com saco de pancada e tudo. Que eles fazem treinar em casa mesmo. Tanto ele quanto o irmão caçula dele. Eu ia falar que tem irmãozinho. Tem o irmãozinho, também, que também né? o irmãozinho dele é invicto no Brasil, com 10 aninhos. E assim, aí eles fazem todo um trabalho direcionado para a criança, ele participa de todos os eventos que possa dar experiência, dar ritmo de competição, né? Inclusive, eu participo de 20 campeonatos, você participa de 50, os outros 30 ele vai sozinho, com os pais, né? Então, assim, eles vestem mesmo a camisa. E aí, nada melhor, né? A vontade e com o profissionalismo. Né? Tá recolhendo, né, o que foi plantado aí, ó. E foi muito engraçado, assim, que ele estreou no Sul-Americano e muito bem, e começou a ganhar, passar rodada, quando foi ver, ele foi campeão sul-americano pela primeira vez. Caramba, hein? E aí todo mundo, né, já conhecia ele no Brasil. Quanto tempo foi que durou a competição? Quantos dias? A competição gira em torno de 4 a 5 dias, né, porque vai fazendo a pesagem. Você acompanhou? Você foi junto? Não, esses campeonatos internacionais eu não pude acompanhar. Até pode, né, mas eu não pude acompanhar por questões de patrocínio mesmo, que querendo ou não, né. Esse é outro assunto que a gente vai conversar já, né? Isso. E aqui é onde o bicho pega. E assim, aí ele acabou sendo campeão. Bom, vamos lá, vamos para um trabalho agora voltado ao Pan-Americano. Porque automaticamente quem é campeão ou o melhor medalhista brasileiro já consegue a vaga automaticamente. E aí ele treinando, trabalhando para o México, foi uma novela esse México. Por quê? Lá exige-se também o visto, né, para poder entrar no México. E o pai, o filho buscando o visto e não conseguiu o visto, de repente saiu o visto dele só. E aí meu pai falou, o pai dele falou, não vou conseguir levar ele sozinho, né? Não adianta, tá perdido. É ele ali, no vídeo? Isso, é ele ali, ó. Esse vídeo aqui, esse aí. Esse aí, quando o dia que nós fizemos a recepção dele, né? Ele chegando no Brasil, pós o Pan-Americano. Ai, que legal. O pessoal fez Esse é o irmão que foi abraçando? Não. Nada, é os alunos empolgados. É sempre o teu, né? Tem uns que, lá. O irmão deve ser. O irmãozinho tava lá junto. Mas assim,
Dentro dessa competição do Pan-Americano, a gente estava muito apreensivo porque não saiu o visto do pai dele. Aí, perto da competição. não, para você ter uma ideia, ele tinha que viajar no sábado, o visto saiu na sexta. Meu Deus do céu. E assim, ficou uma coisa. Como é que dorme? Ele falava assim, não, eu falei para ele, ó, calma, vai dar certo. Eu falava para o pai dele, não. Aí ele já foi treinar assim, né, arrastando a perna. Não, vamos agora só preparar para Santa Catarina, porque já era, não dá mais, né? Já tava Aí eu falei, calma que vai dar certo. Confia. Aí deu certo. Aí, nossa, aí foi a choradeira para todo quanto é lado, vamos para lá. Aí chegamos lá, a gente fez até uma semana. Saiu o visto dele. Saiu o visto do pai. O visto dele não tinha saído, dele tinha saído já. O do pai só que o pai falou, sexta. não vai sozinho. Até brinquei, deixa o menino ir, né? Mas aí ele acabou indo, aí eu falei assim... E aí uma das conversas que eu tive antes dele entrar no tatame lá no México, eu falei, né? Eu falei, ó, nada é por acaso. Se tudo que aconteceu de negativo foi para te fortalecer. Então você não está aí à toa, né? É. E eu acredito muito que você vai conseguir esse ouro, vai depender do seu estado emocional. Então dá de tudo, porque por incrível que pareça, numa competição anterior a essa ele não foi bem. Ele acabou perdendo pro atleta de São Paulo, que ele havia ganhado em todos os eventos, e acabou conseguindo só a medalha de bronze na etapa do Brasileiro em Uberlândia, onde todo mundo foi ouro e ele não foi. Nossa. Mas eu falo que é muita questão psicológica. Isso né? pro atleta já fica porque meio abalado, né? ele passou por um momento assim, campeão sul-americano, aí veio aqui todo aquele glamour e aquela pressão ao mesmo tempo. Tudo junto. Todo mundo, você é ouro, você vai ser, né? Vai ser seu. E aí acabou não tendo um bom desempenho. Não tem jeito, né? Aí, 14 anos ele tem? Tem Tem a 13 luta dele, anos. né? Tem a luta dele que vocês estavam assistindo na academia, Tem né? a competição dele aí. Tem o vídeo da competição dele. E assim, uma das coisas que aqui a premiação e ali é um pouco da participação dele, ali no lado esquerdo. Ali é na hora da bandeirada. Tá. Que a mulher vai lá e dá a vitória, porque ele não fica sabendo, né? Anota, né? Entendeu? Aí foi o momento em que ele estava começando a executar, eu acho que nem passou. Aí já era Tava sendo final? ao vivo. Tava sendo ao vivo. Eu lembro, eu assistindo ao vivo. Eu assisti. Como era a Essa transmissão? foi a final. Aí tinha acabado a apresentação dele, né? E foi bem superior à do atleta que ele fez a final. Só esperava. E é uma aí escola vocês ficam muito. na expectativa pra ver porque a na verdade, resposta mesmo da sendo arbitragem. uma escola, uma execução bem superior, a gente fica meio na mão dos Vamos árbitros. ver o que né? vai ser, né? E ele nunca participou, né? Então, num Pan-Americano, primeira vez. Tanto é que foi um dado interessante: o Brasil ficou em segundo geral. Primeiro foi o México, por impressionante, porque era ou Estados Unidos ou Venezuela que estavam ali brigando. E o México era a cidade, O México o país. cidade sede, né? Tá explicado aí, tá explicado. Superpoderes, mas tudo bem. Aí, a hora do pódio, aí, tanto é que ele foi o campeão, vice-campeão venezuelano. E aí tem esse americano que era muito forte, não chegou na final com ele, que eu fiquei até assim, e a Venezuela também. Tem 2 venezuelanos no pódio aí. A Venezuela tem uma tradição muito forte, eles têm um apoio assim gigantesco, né? E olha que interessante, no Catar masculino, que é o que ele participou, só ele do Brasil que foi medalha de ouro. Uau. E assim, é muito difícil você ficar. Ele foi só no Catar. Ele foi só no Catar. O comitê em si, ele até tentou, mas ele não conseguiu a vaga, né? Mas o forte dele mesmo é o Catar, é o foco, né? O foco que ele tem. Eu até brinco com o pai dele, falo, deixa ele ficar só no... Não, ele tem que fazer os dois, tem que fazer karatê. Mas tá certo, tem que... a gente sempre tem uma teoria que fala assim, o Catar afia espada e o comitê você usa espada. Vendo que eu assisti aqui, ó, quem curtiu. Vai lá que eu não assisti. Eu tava lá vendo, pô. E como é que foi a sensação aí, quando ele voltou? Nossa, foi muito emocionante. A gente fez uma ligação pro pai dele naquele momento, o pai dele tava do lado lá, né? Chorando, nossa, mas foi muito, assim, eu acredito que é um sonho, né, de todos os atletas em relação a poder, vai ser ele fazendo um treininho. Como treinador, Fábio, você pode dizer que essa vitória desse seu atleta foi uma das mais impactantes para você? Teve alguma coisa Nós assim? Nós tivemos já atletas que foram medalhistas do Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano, a Ana Laura mesmo, ela já conseguiu... Aqui tá fora. Sim, ela chegou a ser campeã mundial universitário, dos Jogos Infantis, dos Jogos Infantis, entendeu? Assim, em termos assim, na atualidade, sim, faz tempo que a gente não conseguiu um título tão grandioso assim, desse jeito, né? Mas assim, e eu falo, né, o pessoal fala, mas eu só tenho Hugo. Não, nós temos muito talento lá, tanto é que
nessa etapa de Uberlândia, eu tenho um amigo que ficou entre as cabeças lá, ele falou, Fábio, eu tenho 11 na seleção brasileira, só que ele tem patrocínio, né? Então. E aí, para você participar de uma seletiva, é quase um salário mínimo. Então, quer dizer, tudo é caro. Eu ia perguntar sobre isso. Por exemplo, comecei no Karatê agora, eu quero chegar aí na seleção paulista, treinar com o Fábio, na Olimpíadas. Qual que é o passo? O que eu tenho que fazer para chegar? Seletiva? É sorte? É alguém me escolher? Como que é? Explica pro pessoal. Na verdade, assim, é todo um processo, né? Existem as categorias, né? Iniciantes, aí depois, quando ele chegar numa categoria que já é o avançado, que é roxa preta, ele já começa a disputar as vagas a nível internacional. Mas até ele chegar nesse ponto, ele é muito investimento, né? Eu sempre brinco com os meus campeões e eu falo assim, você tem que começar a trabalhar os patrocinadores. Quem seriam esses patrocinadores? Empresas grandes? Não, aquele mercadinho do seu bairro, aquele amigo da sua família, para começar. Porque o custo não é baixo. E campeonato a prefeitura ela tem ajudado com transporte, com inscrição, mas não é tudo, né? É muito pouco. Por exemplo, assim, tem uma regra lá que se sair fora do estado não tem como ajudar. Então, se passar já era, não tem como ajudar. Então, quer dizer, aí os pais do Hugo até ficaram bravos comigo. Mas como assim? Não tem como ajudar, né? Bom, eu falei, eu sigo somente as regras. Eu sou o técnico que vou lá fazer o pedido e até onde chega a lei eu posso, né? O que não dá, não dá. O Hugo, no caso, ele teve a passagem de volta para São Paulo, né? Antes de ir para o México. A alimentação dentro do Brasil só que aí fora, né, aí não tem como. Por exemplo, passagem aérea ele não pode ter, somente passagem de ônibus. Ou seja, se não tem empresas que estão apoiando, estão ajudando, o esporte não vai para frente. É difícil, porque nós estávamos aí até fazendo uma pesquisa, né, para que ele mantenha sempre no topo, quase 100 mil reais, assim, né? Então muitas viagens, ele tem que manter um ranqueamento, porque você não é só ganhar o Pan-Americano, você tem que manter um ranqueamento para que de repente você vai ser chamado para um campeonato mais importante. E falando da sua realidade enquanto técnico, tem empresas que te ajudam ou é mais a família, o patrocínio? Vamos falar a verdade, que se tiver empresa legal, você pode falar o nome deles aí. Na verdade, assim, não existe uma empresa que ajude o grupo. Existem empresas particulares, individuais, que na verdade eles não querem abraçar devido ao custo alto, né? Porque querendo ou não, a gente tem uma equipe muito forte e com muitos talentos. A gente tem mais de 20 atletas de nível nacional. Que poderiam estar na seleção brasileira. Se tivesse da região. Entra em contato aí, pelo amor de Deus, gente. Não pode. Olha o talento. Então eu falo sempre assim, em relação nós tivemos até uma reunião, né, no dia que o Hugo voltou, com os pais falaram, a gente foi o melhor do Brasil, do estado de São Paulo, perdão, e segundo do Brasil, sem ter apoio, né? Imagina com apoio. Você deixou muitas equipes como o SESI em si, né? Mas eu digo sempre assim, se tivéssemos apoio, com certeza, a gente não teria somente o Hugo aí, né? Nós teríamos muitos mais atletas. Então eu falo assim, em relação a isso, tudo que a gente fala dentro da competição, a gente consiste em ter essa ajuda. Se não tiver essa ajuda, não existe a possibilidade da gente crescer, né? Normalmente a inscrição para cada campeonato. O que nós tivemos 100% aqui foi os jogos. Os jogos é uma coisa já de todas as modalidades, mas é muito limitado, né? Então, se a gente puder ter as empresas parceiras aí que pode, ter até uma lei, né? Que ele pode abater no imposto. Então, eu falo assim, vai aparecer empresa, né? Que seria a nossa retribuição, né? E com certeza a gente vai trazer muito mais títulos, né, internacionais. E, por exemplo, porque o talento tem, né? Falta mesmo. O Hugo só não vai para o Mundial na Turquia devido à idade. Porque se ele tivesse na categoria 14 e 15, ele já seria chamado automaticamente. Ele iria direto. E aí, novamente, né? Ele ia ter que... E aí? Aí chegou na vez de ir para o Mundial, vai perder uma chance porque não tem um recurso. A confederação mesmo, ela até ajudou na inscrição, ajudou no hotel, né? Mas assim, e o deslocamento, que é o mais caro, entendeu? Então assim, que é a viagem, né? Então assim, tudo isso é bem difícil mesmo. A gente que é apaixonado pela arte, né? Muitos falam, que você leva isso, né? Quando você vai ganhar lá? Tem a Bolsa Atleta, que o Hugo, a partir dos 14 anos, começa a concorrer. Como é ele que concorre? Ele não tem nem a Bolsa Atleta. Nem a Bolsa Atleta, devido à idade.
A Bolsa Federal é a partir dos 14 anos, né? Que ele começa a receber, mas ele tem que ter pódio internacional. No caso, o Hugo, se fosse da já seria um categoria, candidato, receberia direto. Sim, com certeza. Então eu falo assim, dentro do que a gente trabalha, eu fico meio que limitado, né? Eu falo, bom, vamos até o brasileiro. E depois sul-americano a gente não sabe como é que vai ser, né? Porque a gente nem Uma cria pena, expectativas, né? Uma pena. Eu tenho uma menina lá que ela foi campeã paulista, brasileira, é invicta há 4 anos no estado de São Paulo, né? Foi campeã agora de etapa. E a menina que ela ganhou, ela foi medalha de prata agora no Pan-Americano. Então eu falo assim, ó, Sensei, não é por nada, né? Eu, de repente, estaria ali ganhando ouro. Não desmerecendo a outra atleta, mas sim. Eu acabei de ganhar dela. E ela foi prata lá, que ela já chegou na final. Então quer dizer assim, seria mais uma araçatubense, né, que poderia estar lá. No pódio, né? Então, para quem quer chegar assim nesse nível competitivo, não tem, na verdade, um segredo. Tem que tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro e patrocinador, que senão tá na roça. Não, mas eu digo assim, tem que ir participando de competições que te gabaritam para outras, né? Tanto é que assim, essas competições a nível estadual, nacional, a gente tem até a ajuda da prefeitura na questão da inscrição, na questão do transporte dentro do estado de São Paulo. A gente vai para Indaial agora e não tem ajuda de transporte, nem hospedagem. E aí isso não é a família apoiando? A gente teve que colocar a mão no bolso e ir para lá. São 3 dias de competição. Então, quer dizer, já não é um custo, não bate e volta. Não, você tem que ficar no hotel e muitas coisas vão acontecendo, né? E alimentação e tudo isso. Aí eu falo pro pai, evita levar isso pro atleta. Deixa eu, você e os patrocinadores, que não temos, né? Mas assim, porque eles acabam pegando esse tipo de preocupação para eles, entendeu? E rendimento cai, né? O rendimento cai, com certeza. Fica preocupado, né? Bom, em relação a essas competições, assim, a gente ainda conseguiu ganhar muito por ter pouco apoio, né? E a gente sempre está amolando o secretário, o prefeito para nos ajudar. Eles ajudam na medida do possível, né? Também tem um limite, né? Tem Tem que ajudar outras modalidades. Eu até brinquei também, com ele, vamos mudar essas regras aí para que a gente possa, né, usufruir, né? Com certeza. Mas assim, vamos até onde que dá. E particularmente assim, se essas empresas de Araçatuba, né, que é da nossa região, ou não precisa nem ser de Araçatuba, pudessem unir, né, e enxergar a gente de uma outra forma, acredito que seria incrível, né? Seria uma coisa que todos os anos, né, a gente está sempre encabeçado, mas tenho muita dó. Nós tivemos lá na etapa de Londrina, nós tivemos 3 atletas que foram campeões paulistas e não foram, porque, né, não tinha como, só a inscrição era R$300. Nossa. Então, assim, aí ele falou assim, eu vou parar nas inscrições, não é nem o combustível, não é nem o deslocamento e tal. E nós fizemos bate e volta, a gente nem pousou, a gente saiu de madrugada, a gente chegou em Londrina, competiu e voltou. Então, assim... O atleta é péssimo, né? Não descansa, não recupera, tá num ônibus, né? A gente vê de patrocínio, né? Eu vou levar 6 atletas para um campeonato de fisiculturismo no cidade de Tupã. Sim. A inscrição também é justamente R$300 para a pintura do corpo. Cara, pra você conseguir isso aí é o gasto de alimentação, é o gasto disso. Cara, não tem. Você vai pedir ali 50, 80, R$100 para ajudar, o pessoal fala, mas aí onde que eu ganho? Eu falo, mano, não é só ganha, você tá colaborando, você não tá... Mas não, o pessoal quer alguma coisa em troca. Falta muito, né, pro esporte crescer aqui. Eu até assim, eu até falo para os pais, falo, olha, eu quero estar acompanhando em tudo. Então, inclusive, até ter eu falo amigo, né, que é o da Ingescab, né, que é o Zé Carlos, ele falou, não, eu vou te ajudar aí, pelo menos em algumas competições, para que você, não só como atleta, mas como técnico, para poder acompanhar esses alunos, né? Ele me ajudou para Uberlândia, a gente fez essa parceria. Se não vai atleta, você não vai junto, né? Não faz porque sentido. O ideal seria um patrocinador para todo o grupo, né? Mas assim, como a gente não consegue, a gente vai acabando pegando a parte individual, né? Porque senão você tem o seu gasto, né? Você tem o seu porque assim, tem alguns técnicos que eles falam, não, Fábio, você tem que colocar isso na balança, dividir entre os atletas. Eu falei, mas o meu atleta não tá nem conseguindo. Não tá indo para ele. Aí como que eu vou falar para ele, tem que rachar o do técnico, né? Então assim, a gente para tentar amenizar, né, porque meu, é um sonho do seu trabalho você poder acompanhar o atleta. Eu mesmo queria estar lá em Guayaquil com o Hugo, no Sul-Americano, no México, no Pan-Americano, né, mas infelizmente foi inviável, né? Então a gente, mas assim, o trabalho é feito, a questão é mais a parte financeira mesmo, que a gente sofre. Você viu? Meu pai, agora eu quero saber do Fábio enquanto osteopata. Nós mudamos de assunto. Vamos mudar o assunto.
Quer perguntar mais uma coisa? Eu só quero saber quantos horários que tem o dia dele. Quantas horas, porque não tem só 24 horas. Não dá pra fazer tudo isso, não? Não, porque atleta, Pelo né? amor de Técnico, Deus, seleção, competições, Não, viagens. o Fábio conseguiu, realmente, ele conseguiu vir aqui assim, corrido, né, Fábio? Porque tá treinando o pessoal pra viajar de novo. Acabou de chegar numa viagem e, cara... Meu feriado foi no tatame mesmo, mas eu até falo assim que essa semana mesmo vai ser muito corrido, inclusive agora, saindo daqui, acho que a TVT e a Globo, né, vai fazendo o jabá deles aqui, vai estar lá fazendo a entrevista do Hugo, né, e ele falou, não, eu só consigo depois das 17 horas, porque tem escola, tá, mas tudo bem, então vamos fazer depois das 17. E assim, aí depois tem um compromisso após a minha aula, que na verdade eu vou ter que terminar minha aula primeiro, para depois ir lá, que o prefeito pediu para ir, que não sei o que, quer dizer... a gente queria ter uns 2, 3 aí para poder uns clones do Fábio, né? fazer uns clones aí. Mas assim, por que a gente procura estar fazendo esse jogo de cintura? Porque o cara, se eu aparecer, o cara está aparecendo, né? E aí a gente de repente consegue uma ajuda ali, um empresário que queira apoiar, né? Fica a dica aí, ó. Tá quem assistindo aí, fica a dica para poder colaborar aí, ó. Porque eu falo assim, a gente tá no marketing, tá na mídia toda hora para poder, né, retribuir. Trazer visibilidade também, né? Nós estávamos agora nos Jogos Regionais, não tinha uniforme, né? Quer dizer, a gente era a única equipe que não tinha agasalho. Então, quer dizer, se eu for me preocupar e comprar um agasalho para eles, eu já vou tirar vamos pensar na questão de um equipamento novo, porque precisa, tem que estar intacto, né? Então são coisas assim, eu tenho que pensar nas prioridades. Sim. Então assim, se tivesse parceiro, já tem um parceiro nisso, já poderia né? estar até nos ajudando com isso. Mas assim... Pessoal, vamos arrumar um uniforme, gente. E esse parceiro poderia colocar a logo dele no uniforme? Pode colocar o logo, com certeza. Aí, ó, bacana. Entendeu? Então assim, o pessoal até brincou, Sensei, você não vai conseguir nem uniforme. Eu falei, a gente vai ter que ganhar, vai ser que brilhar no tatame e na hora da foto vai ser de kimono, porque é o nosso uniforme. E assim, foram 8 equipes, né, no estado inteiro que vão para a final, equipes completas, né? Aí depois tem as categorias individuais, quem for ouro tem a vaga. Mas são 8 cidades e com certeza essas outras 7 vai estar uniformizada. E Araçatuba conseguiu, de 2 vagas que tinha na nossa região, a gente conseguiu as 2. Porque era uma vaga no masculino e uma vaga no feminino. Somente o campeão geral ia. E aí a gente conseguiu. Era tanta malharia que tem na cidade, né, cara? Malharia. Não poderia ajudar? Coloca lá a malharia tal, divulga no uniforme do uniforme, cara. Faz um preço de, sei lá, mano, é brincadeira, né? Todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver? Sim. Precisa, mas, pô, tem coisa que se um pouquinho ali, um pouquinho ali, não prejudica ninguém, ajuda muita gente. Pergunta, cara. Né? É uma coisa que vai ajudar. Vou te dar lá, eu vou treinar com você tantos meses. Beleza, é igual na academia, eu tenho troca de estofado. Cara, tem o pessoal que troca no estofado, o casal não paga, eu deixo de treinar e vai fazendo a troca. Porque não tem como. É brincadeira. Uma mão ajuda a outra, né? E as Todo duas mundo cresce junto. E aí, vamos mudar de karatê para osteopatia? Quero saber também. E aí, Fábio, como é que é o trabalho de físio agora também? E você também atende na academia? É uma sala separada? Sim, em outro eu salão, fiz uma clínica lá, né, para que a gente pudesse até acessibilidade para os atletas, né? E assim, a osteopatia, caso algumas pessoas tenham muito dúvidas sobre isso, né? A osteopatia nada mais é que a gente coloca o indivíduo totalmente regulado em relação... A gente sempre fala uma dor no braço. Uma dor no braço que eu tenho, que formiga o braço ou queimação. Doutor, tô com uma dorzinha aqui. Será que você pode ver? Olha, o que mais ocorre lá no nosso trabalho lá é o quê? É nada que ela tá aqui. Chama! Ali, tá sempre lá com a gente. Que chicosa. Minha maninha ali, ó. Tem muitos pacientes aí que não trocam osteopatia para não tipo de tratamento porque é muito rápido, né? Então a gente faz, eu sempre falo, a correção óssea compartilhada junto com a parte muscular. E nós também temos atletas, né, que aparecem lá com algumas contraturas devido ao overtraining, que a gente fala, né? Mas tudo isso aí a gente começa a encaixar. Então, por exemplo, assim, às vezes existe alguns pacientes que aparecem lá com a dor na mão, ou no cotovelo, ou no ombro, a gente nem chega a relatar. Não é nem aonde você mexe, né? Porque na fisioterapia tradicional a gente vai no local, né, faz analgesia e tal, né?
Mas a osteopatia nada mais é que a gente procura ver se for o caso do paciente, se é mesmo no local ou pode ser desencadeado devido à coluna vertebral. Pode ser numa região cervical, na região torácica, principalmente a parte do ciático, que o pessoal fala, sente muita dor, né, que irradia, muitas vezes é na região lombar, entendeu? L5, S1, que é a parte do sacral, e a parte lombar, que às vezes tem a compreensão naquela inervação. Eu já fiz osteopatia várias vezes. Cara, é maravilhoso. Você sai de lá para estar 10 kg mais leve, está reto, encaixado e leve, você está solto. É muito bom. Mas muito aí, o bom. que você faz? Dá uns estralos lá, a faz gente uma falou- postura, bate martelo assim nas costas, Saco bolha lá, que faz com bolha, você pega. pega Você- a furadeira. A osteopatia ensina, a gente trabalha a terapia manual, né? Então é a parte manual, às vezes a gente coloca algum spray que ajuda a analgesia, mas eu não gosto, eu gosto mais de usar mais da parte manual, que eu faço os thrust, né, que é os estralos que as pessoas fazem. Alguns adoram, outros têm medo. Pescoço. Mas a gente sempre... Relaxa, o cara tá travado. Relaxa o pescoço. Não dá travado. Eu tenho medo dos estralos. Nossa, mano. Mas é muito rápido e eu falo assim que eu descobri a osteopatia na graduação, né? Eu tinha uma dor crônica no meu ombro direito devido à luta, né? E aí um dos professores na época, durante o estágio, falou, alguém tem alguma dor? Eu falei, doutor, eu tenho várias, mas essa aqui me incomoda mais, né? E aí ele acabou manipulando. Eu falei, não, agora eu quero fazer essa osteopatia aí, como que funciona. Legal. E acabei me especializando nessa área e, assim, são 14 anos já, né? Passa rápido, né? E eu sempre falo que a gente não para de estudar. E isso me motiva muito por ter material humano, que a gente fala que é os atletas, né? Que são, eu falo, mais complexos para a gente cuidar. Né? Não é somente uma manipulação que vai nos ajudar ele, mas também a performance, né? Existe também a osteopatia que a gente trabalha voltada para atleta, para que ele tenha um melhor desempenho durante a competição. Então, assim, a gente acaba juntando o útil ao agradável. As duas coisas. Então, quem procura a osteopatia hoje é por conta, assim, de dor, né? De dor, principalmente hérnia. Existem pacientes, né, que eu até O brinco. Gabas aqui também. O Gabas também tem, a gente está fazendo um trabalho com ele aí, devido a parte coxofemoral dele está com muita coisa ainda, e a gente está fazendo um trabalho para que ele consiga dar uma aula melhor. Fala assim, né, que a gente... Marcos Moro, Marcão. O Marcão vai lá também. E quantas sessões, assim, é legal fazer para Olha, quando é um tratar caso uma crônico, dor, algo assim? que às vezes a gente fala um caso crônico em relação a questão de hérnia, né? Uma coisa que às vezes não vai melhorar o grau, mas vai retardar o processo para que ele entre numa questão cirúrgica, né? E existem casos em pessoas que já voltaram a treinar normal musculação, já treinaram a fazer suas atividades físicas e não voltou a dor. Porque a gente faz a manutenção, né? Aí depende de paciente para paciente, mas de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, depende daqueles quadros mais que tiveram um tratamento melhor, né? Em relação assim, ao organismo dele a aceitar melhor. Aceitar o trabalho. Mas assim, existem pacientes que me procuram de 3 em 3 meses, né? Para prevenção mesmo, né? E além de assim, a osteopatia, você trabalha com outro método na física? A gente faz a ventosoterapia, só que é em casos extremos, né? Em relação assim, não consegui atingir a musculatura. Ventosa é aquelas que ficam elas marcando. Mas assim, como a osteopatia ela é muito mais rápida, praticamente, vamos colocar aí 5% a gente faz a opção, porque tem gente que não gosta, né? Na questão de liberação pela terapia manual, que tem certos pontos que é meio dolorido. Nossa, tem aquela, como chama, aquela que aperta lá, que sorta lá, que os caras... Miofascial? Meu Deus do céu, eu vejo os caras, nunca fiz, nem tenho. Eu A liberação Você já miofascial é bem... É meio bem parecida? E essa você faz também? Faço também. Ave Maria. Porque como mexe com a parte de terapia manual, né? A gente faz esse trabalho. Caramba, velho. Pra sofrer, Você né? fez, aí eu vi Isso, essa já tô cara. querendo sofrer de Aí novo. o cara falou já. assim, vai, Cícero, depois é você. Eu falei, não, eu tenho compromisso, deixa pra outro dia. Eu fugi, cara, você é doido. Pulou fora, não quis não. E muitos casos também que ocorre lá é cefalia tensional, né? Às vezes a pessoa toma remédio todos os dias e só parece assim, muito, sabe? É constante. A pessoa chega lá, tem cefaleia, a gente vai, faz a avaliação e começa a fazer o tratamento. Aí já suspende a medicação. A
pessoa não precisa mais tomar. Aí fala, nossa, não acredito que eu vou ter que parar de tomar medicamento de cefaleia todos os dias, eu achava que era enxaqueca, mas não é, às vezes era uma cefaleia tensional que ela tinha, a gente faz, regula, libera toda a parte miofascial dela e acabou. Bacana. Né? O trabalho com ultrassom, eletrodos, não? Na verdade, eu uso isso aí só quando existe trauma, né? Então, por exemplo, eu tive uma torção ou tive uma pancada, aí é diferente, entendeu? Aí, outro tipo aí a osteopatia, eu já vou ver se houve alguma rotação na parte vertebral dele, se está comprimindo, porque às vezes a dor no joelho da pessoa não é a pancada. Não é no da joelho. torção, É da torção do quadril. Nossa, eu tô com essa dor irradiando no joelho. Você faz toda a avaliação. Faço a avaliação, vejo se está tudo equilibrado, está simétrico. Não está simétrico, está rodado. Aí a gente vai, né? Aí a gente faz a correção e faz a liberação miofascial, porque acontece uma contratura e cria pontos gatilhos, né? Nessa região. Então a gente faz todo esse trabalho de liberação. E você atende assim mais atletas ou? Na verdade é bem variado, mas o que aparece muito é bancário, viajantes, pessoas que ficam muito tempo sentadas. Pelo contrário que alguns pensam, que trabalhar sentado é mais prejudicial, principalmente na região lombar, né? E eu ia te perguntar com relação a isso que você falou, sentado, em relação à postura. A má postura que dá, né? Fala de novo, você vai o falar. problema aí, não é? Todo mundo se ajeitando. Hoje, devido a essa questão de trabalho muito virtual, né? Uma época que voltou muito, assim, a agenda ficava lotada, era a época da pandemia, por incrível que pareça. Porque virou home office, né? Todo mundo trabalhando em casa, e a ergonomia não era boa, né? A cadeira não era adequada. Aquelas cadeiras de cozinha que vira cadeira de trabalho, sei bem como é. E a carga de trabalho aumentou, né? Querendo ou não, as pessoas hoje, e devido à pós-pandemia também, muitas pessoas ficaram no trabalho em home office, né? Muitos nem voltaram para a física, né? E isso atrapalhou muito, né? Em relação à qualidade de vida das pessoas, né? E a osteopatia, ela acabou sendo um trabalho contínuo para muitos, né? Então hoje eu atendo a cada 15 dias ou uma vez por mês as pessoas que trabalham e descobriram que curaram com a osteopatia. Porque uma coisa é eu falar assim, olha, a gente vai fazer a osteopatia e nunca mais vai voltar. Não, você não vai parar de trabalhar, você não vai parar de fazer uma postura, porque depois de 6, 7 horas na frente do computador você acaba relaxando. Então, por isso que é importante, vamos lá na Academia do Cisco lá, fazer o fortalecimento da prevenção, né? Justamente. Vocês aí, casal fit aí, né, sabe trabalhar com isso, então... As pessoas não fazem muita prevenção, né? Prevenção espera ter a dor, espera ter o problema. Pra falar, agora eu vou lá atrás. Pra você ter uma ideia, eu tenho pacientes que falam assim, não, Fábio, prefiro vir aqui, eu Ninguém não gosto de academia. Eu falei, não acredito nisso. Porque eu oriento, sabe? Por ser educador físico, a gente sabe, né, o que é o certo. Porque eu sei que às vezes, assim, né, eu ouço falar assim, a pessoa me proibiu de ir pra academia. Eu falei, como assim? Fala sério, quem falou isso? Mas aparecem muitos pacientes com esse tipo de orientação e eles falam, não, mas se eu for na academia, não, calma aí, depende, você tem que ser um profissional adequado, o seu caso já tem que ser um personal, não pode ser, né? Cada caso é um caso. Não tem jeito. E unindo a parte da osteopatia agora com atividade física, com a sua parte de profissional de educação física, você acha que os jovens aí de hoje em dia estão caminhando para ter muitos problemas aí, porque só que umas posturas, né, celular, videogame, e a gente veio depois da pandemia, eu acho que deu uma piorada no sedentarismo também, né, com certeza. Eu tenho atendido alguns jovens e assim, eu nunca tinha atendido tantos jovens durante esse processo, né, e apareceu muito devido a isso. Muitas aulas online, né? Aquela vida deles. E agora parece que as escolas gostaram, né, do negócio. Né? Somente os universitários, né? Então eu falo assim, isso aí, se continuar dessa forma, a tendência é a gente ter um jovem com a postura adequada. Vai ser raro. Entendeu? Vai ser igual aquela época que tinha muito obeso. Próxima geração adulta vai vir. Agora vai ser a parte postural. E assim vai. Porque hoje, né, a gente sabe que tudo é computador, tudo aí, agora tem a desculpa, não, eu estou estudando, né? Que antes não pode estudar com a sua postura correta também, né, poxa vida. Mas com o celular tudo, né? Mas eu falo sempre, a prevenção é o fator, né? Eu falo, encaminho, o pessoal vai para academia, né? Vai se cuidar, porque senão não tem outra forma, né? A gente ainda consegue ter uma clientela menor com o atleta, porque o atleta vai lá só para tirar aquela contratura ou aquele desvio que ele fez durante o treinamento,
que aí ele volta rápido, aí a recuperação é muito rápida. Porque ele já tem atividade física presente na vida, né? A musculatura é diferente, né? Então volta muito melhor. Diferente que não fica só sentado. É complicado mesmo, né? Pra ficar só sentado não é tão bom assim quanto parece. Viu, Natália? Fica mais de pé, viu? Deixa eu pegar você. Não, até tem uma postura boa, bem melhor que a minha. Eu mesmo, nossa. Começa sentado, daqui a pouco já como vou ver, já tô largado mesmo, assim, ó. Não, mas deitado a quantidade de horas que a gente trabalha sentado hoje, isso aí acarreta. Por isso que é importante. Às vezes o pessoal fala, mas você faz karatê, por que você faz academia? Eu falei, eu faço academia para não ter dor. Como assim você não tem dor? Porque se eu ficar dando golpe lá e aí eu não tô com a musculatura em dia, eu acabo rodando aí, eu tenho... Nossa, eu falo pra vocês, eu tenho dia que eu falo assim, eu vou pra academia, por que você vai pra academia? Não, e ele ainda consegue treinar. Não consegue treinar. Gente, peraí. Lá no Marcão que você vai, Marcão, vou lá no Marcão. Mas, cara, o Fábio tá treinando. Vê, que coisa sério, ó. Deve acordar, dormir 2 horas da manhã. Eu acho que o dia dele é diferente. Não, 24 horas acordado, ele tinha 2 pra dormir. O que tem no seu café e na sua água? Qual que é o segredo? Que hora você acorda, Fábio? Depende do dia, né? Mas assim, eu até brinco, falo assim que eu acordo, o meu sábado e domingo, às vezes eu acordo para treinar, né? Falar, se eu marcar treino muito cedo, o pessoal não vai, então vou treinar. Eu vou treinar e depois eu marco horário para que quando eu chegar eu já treinei. Mas assim, o nosso cotidiano, né? De educador, né? É 6 horas da manhã. Mas tem dia da semana que eu abandono. Eu falo assim, não, hoje eu vou descansar. Hoje mesmo foi um dia atípico, mas precisa, né? Não tem como, a gente não consegue. É porque, principalmente pós-competição, né? Pós-evento. Eu me canso mais sendo técnico que sendo atleta. Até falo, quando eu vou como atleta, eu consigo até fazer uma terapia para mim. Mas quando eu vou como técnico, eu tenho que cuidar. Muita responsabilidade, né? E a gente trabalha com criança nas competições, a atenção é redobrada, né? Mas assim, a gente tenta organizar. A minha agenda, eu sempre tenho o meu horário e o horário, mas tem dia que não dá para ter o meu horário. Mas você procura sempre já deixar o seu horário, esse é meu horário. Mas você não deixa de fazer, né? Você se organiza. Às vezes eu peco, viu? Não dá para fazer. Mas na semana? Na semana não, semana eu tento fazer, por causa das questões de Dia, prevenção. sim. Entendeu? Porque teve momentos da minha vida, na época mesmo eu fazia graduação de física, eu fiz com lembro, eu tava bem mais cheio. Eu não me cuidava, não dava, era muito estudo, trabalho, e eu não treinava, não competia mais, então, quer dizer, eu fiquei, foi o momento pior da minha vida em relação a tudo, né? A parte emocional, a parte da saúde mental, que é o que move a gente, né? E eu falo sempre, não é porque eu tô na frente do Casal Fit, não. Se vocês procuram atividade física, a sua vida é outra. Entendeu? É outra pegada. Aí você fala, por que você tem essa vontade de sempre estar em tudo ou ter essa energia? Eu falei, por causa da atividade física. Então, o que eu falo sempre a prevenção, na verdade, não é nem prevenção, é o estímulo, né? Vou aproveitar uma consulta aqui já. Ô, Fábio, eu vou dirigir, eu fui para Rio Preto esse dia no campeonato lá do Montalvão. É 1h30 sentado dirigindo, cara, minha lombar. Esse daqui... Eu sinto. O senhor já, eu tô, querido, é o senhor. Já vamos marcar seu horário lá. Cara, é incrível. Ela queima, eu não consigo ficar. Mas você entendeu por que eu falei que a maioria dos meus pacientes os pessoas que viajam demais? Você passa a mão, você sente assim que tá. Você não sente. Fica sem sensibilidade. Eu começo a girar pra cá e eu vou vir pra cá. Eu acho até meio perigoso ali, porque se ele for começar a descobrir um monte de coisa. Não, vamos só vai cuidar sair um martelinho de ouro. Você fala o recado pra ela primeiro. Vai sair um martelinho de ouro. Nossa, vai ter que ser mesmo. Mas sabe o que é assim, o que me encantou dentro da minha profissão, assim, na área da fisioterapia, é mudar a vida das pessoas, né? Poxa, aquele cara que estava desacreditado, aquela mulher que estava desacreditada em relação àquelas dores crônicas, né? Que é o que a gente mais pega lá, é dor crônica. E aí você vê que a pessoa tá com a autoestima baixa e muda. Entendeu? Assim, que a pessoa acha que já tem aquela dor e aquele pronto e desiste, né? Hoje mesmo, e convive com a dor e pronto, a gente acabou. convive lá com o tal do ciclismo. O pessoal faz, vou fazer o pedal. Vários pacientes meus fazem pedal. E aí começa já a aumentar a intensidade. Óbvio que começa a doer alguma coisa. Aí já vem com dor no joelho, vem dor na lombar. Aí a gente manipula somente a região das costas, a pessoa acaba com a dor no joelho. Fala, não, peraí. O que tá acontecendo? Eu ia na academia. É mágico? Né? Então eu falo assim, a gente faz umas liberações da musculatura que ele usa. Então, quer dizer, às vezes é uma contratura que tá tendo aqui. Fazer um alinhamentinho ali, né? É incrível. É igual o carro, né? Se tá desalinhado,
Vai dar problema em outras eu tô peças. assim, eu tô dando pneu murcho faz Você tempo. tá já, meu filho. Pai, eu faço você dirigir pra mim hoje em Uma dia. revisão. E é verdade, cara, é do Maior Rio Preto e chegou no meio do caminho, 1 hora e pouquinho ali, já Duas começou horas, né, Rio a Preto, arder, já, a minhas lombar. costas reclamando. Pego Falei, ô, louco. travesseirinha aí, deixa eu apoiar aqui. Falei, velho, é ruim, Mas péssimo. é por isso que eu falo, não é fácil, né? Hoje em dia, nossa vida é corrida e eu falo, se vocês começarem a fazer um trabalho de prevenção, tem paciente lá que aprendeu agora, né? Eles vêm pelo menos uma vez por mês, ou a cada 15 dias. Eles falam, ó, eu não quero vir aqui arrastando a perna, ou a época que eu tive que fazer home care, ir na casa da pessoa, porque não tinha nem como tirar da cama. Tive um caso de uma senhora, que o marido dela ligou para mim, bom, Fábio, tá difícil aqui, falaram que você tira da cama. Eu falei, bom, não sei, vamos ver o caso aí. Eu tenho que dar banho nela na cama. Aí foi lá, fiz o trabalho, ela já saiu da cama no primeiro dia, já foi tomar, eu falei, ela tá indo tomar banho sozinha. Então assim, você vê como que é o nosso corpo, né? Ele é ingrato e grato, né? Você fez o trabalho correto, já volta a movimentar tudo. E o nosso corpo precisa do movimento, né? Precisa. O Mas movimento aí, faz olha que parte. engraçado. Ela virou uma menina que agora participa de academia, né? Ela já falou, eu tô com 50 e poucos anos, agora não sai de academia, Ela porque entendeu, é você que me orientou. é. E eu falo, pessoal, se não fizer a academia do O pessoal precisa descobrir, né, o poder do exercício, né? Valdemar Alves no 2000, pode ir lá. Por favor. Fala aí endereço, o endereço lá, Fábio, onde a gente ficou, né? Você sabe, ficou 20 anos aqui perto, né? Você então, tinha assim, essa linha de atender no começo, junto com a Tatame, tinha na entrada do portão. Tinha sua também, salinha tinha essa esquerda, linha né? lá. E agora a gente está ali no Ipanema, né? A gente está próximo ao supermercado Rondon, a gente sempre fala dar o ponto de referência a Braspress, Rondon ou o Zoológico mesmo, né? E ali na Guilmar Novaes, né? 391. Então é 3 anos a idade mínima? A idade mínima é 3 anos de idade. Nós Até... temos turminhas separadas, né? Que aí tem o nosso professor lá que fazem esse trâmite aí. E até, bom, é infinito, né? Inclusive a gente tem uma atleta, até a Camila, né? Camila a gente fala que é o exemplo de vida, né? A Camila, acho que se eu não me engano, ela vai fazer 48 ou tá 47 agora. Ela é campeã brasileira, campeã paulista, vai para a final do Paulista, do Brasileiro agora em Fortaleza, está classificada para o final da categoria dela. E assim, é a inspiração de todas as mamães lá. As mamães sentam para treinar, inclusive por esse bate-papo dela com as mamães, muitas voltaram começaram a fazer, inclusive está aí na Renata agora para Santa Catarina também. Olha, então quer dizer, são coisas que a gente acaba descobrindo. Ela agora falou, eu nunca fui ligada a esporte, a competição, olha, agora eu vivo isso aqui. Que legal, e né? até brinco assim, agradece ao Flávio lá, porque tem que ter paciência, que eu marco o treino de final de semana, você tá aqui. Mas eu sempre brinco assim, que quando a pessoa se descobre, independente do esporte, muda a vida da pessoa, entendeu? Ela sentiu bem, né? Sentiu bem o bem-estar ali, a mudança ela vai fazer porque tá sendo bom pra ela. Agora fica sentada esperando ter alguma mudança no resultado. No seu Instagram tem o endereço, tem o WhatsApp? Tem o endereço, tem o pessoal? WhatsApp. Apesar que o endereço, acho que nesse não tá sem endereço, só tá com o WhatsApp. Pode entrar em contato direto no link ali do WhatsApp. Aqui, Pode ser nesse ou no Pode outro? ser esse ou no outro. Salva aí, já liga lá, marca pra mim já. Vamos aproveitar aqui. Já vamos agendar direto aqui, Tá ó, na difícil. fonte. E tem... Olha quem vai depoimento aqui de novo. É. Essa Lia tá muito engraçada, viu? Eu não lembro se eu vi vídeo seu lutando. Olha, na verdade, Não tem, a gente até tem alguns vídeos, mas não coloca. Os alunos falam assim, mas quero ver seus vídeos. Falam, olha, deixa você se aposentar de vez, eu coloco tudo. Por quê? Porque existem as questões de estudo, né? Tem os meus vídeos aí que o pessoal coloca, mas é os vídeos do outro lado, né? Entendi. Que o pessoal luta comigo e tal. Mas assim, a gente procura fazer, tipo, como que eu posso dizer assim, segredos, né? Alguns segredos, algumas coisas, né? Ou alguns só coloca lances, né? A gente tem lances, né, de competição. Você fala assim pros adversários. A gente tem umas estratégias. Tendo fechado, filha, tendo fechado. Você vai ser Entendi, aberto. agora eu entendi o esquema. No futebol, o pessoal libera então, os vamos parar de repórteres. mostrar os nossos ensaios, A por favor. reportagem fica só pelo aquecimento, ó, do jogo mesmo. A ali gente do... já postou essa semana nosso primeiro ensaio pra competição. Vamos parar, verdade. porque os Fica a competidores dica aí, Vanessa. entendem agora, Ai, né? meu Deus do céu. Não pode mostrar o Mas olho. aí a gente usa como amuleto também. Não, então tá bom, então deixa, né? Mas assim, inclusive meus alunos, eles falam assim, você não pode postar nada, só coloca o lance do chute ou do soco, não vai... Tá bom, mas a gente acaba orientando, né?
Aí na época da pandemia, onde a gente usava máscara, né? Mas tinha logo depois que voltou às aulas, então assim, inclusive esse menino aí na época ele estava na seleção brasileira, esse outro acabou de ser campeão dos jogos regionais também. Nossa, o ventinho passando, hein? Eu lembro quando eu comecei, eu fiz karatê, né? Igual eu falei, até faixa amarela. E aí eu fui pro Muay Thai. Primeira aula, cara, vamos lá, vamos fazer jab direto. Eu de lado, assim. Ué, porque você tá fazendo a karatê. Mano, você não é assim. Eu falei, mas você me vi, ensina, porque de onde eu vim era assim, mas não, o Muay Thai é assim. E muda muito. Muda bastante. Cada característica da modalidade, né? Ô Fábio, uma curiosidade que me veio agora. Esse negócio que a gente vê muito assim no YouTube, né? De tábua, essas coisas assim, de quebra as coisas. Steve Seagal. Daniel San, tira casaco, bota casaco. Na verdade existe, né? Eu tenho muitos amigos que fazem apresentação. Como a Shotokan não faz apresentação de quebrar telha, de quebrar tábua, existe mesmo. Isso a gente não é aquelas não de quebrar pouco na cabeça, não é isso aí que ele tá falando, não. Existem até competições, né, de quebrar mais. Então, assim, como a gente partiu para o karatê olímpico, não existe. É a luta em si e o kata. Tá. E também existe... Mas faz parte, real, não é fake news, né? Nosso é o Shotokan, né? O Shorin-ryu, ele também usa as armas, né, que são todos os tipos de arma, e também faz os campeonatos de quebramento. Então isso é uma característica de estilo, né? De estilo. Tanto é que quando eu entrei também falei, nossa, vou aprender a quebrar telha, mas não é o estilo nosso, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa vê um esporte e fala, vou fazer daquele jeito, mas não é. Muitos chegam lá na academia e falam, que hora que eu vou começar a quebrar telha? Que hora que eu começar a quebrar tábua? Eu falei, até dá pra você quebrar, mas não é o que a gente faz. É aqui, Eu, inclusive, tinha um amigo meu que fazia esses quebramentos, né? E ele veio fazer uma apresentação aqui na cidade. Sensei, por que você não faz isso? Mas assim, eu não posso também, vou trabalhar na contramão, né? Do que é passado para mim, né? Algo assim do karatê que faz para chamar uma atenção, né? Um destaque. Isso, né? Com certeza, chama muito mais atenção. Tem uma série lá, né? O Cobra Kai. Inclusive, a moçada já falou para mim, você foi assistir já reabriu outra temporada. Falei, calma que não deu tempo ainda. Eu não assisti também nenhuma, mas é muito legal. E é muito legal. E eu vou até falar uma curiosidade aqui. Eu achei que aconteceu isso só na minha academia. Mas o grupo de vamos colocar a faixa etária de 12 anos, de 10 anos, vamos colocar 12 anos que já não quer mais fazer mais nada. Que começou de 12 a 17 anos. Nossa, muito. Foi eu no digo Brasil pelos inteiro. meus alunos, assim, loucura. Que eu trabalho com adolescente também na escola, né? Olha, eu vou falar pra você, eu nunca vi Kai. como essa faixa etária cresceu. Inclusive, eu tive vários campeões paulistas que começaram este ano. E é dessa faixa etária. E é difícil, hein, começar aluno nessa faixa etária. E assim, foi tudo colocado no Cobra Kai. Então eu falo assim, até teve um post da Confederação Brasileira, né, fazendo um merchan sobre isso, né, e que foi assim uma repercussão em todas as academias do Brasil, nessa faixa etária. Então, o Cobra Kai é O Cobra Kai são os... Pegar a música do antigo filme do Karate Kid? Do Karate Kid. Inclusive, eu acho que foi uma das coisas que eles fizeram, que chamou muita atenção, foi trazer eles de novo, né? É porque tem eles lá, né? Já da são idade. Eles, né? Mas eu gosto do primeiro, não tem como. E sabe o que foi engraçado? Assim, essa moçada nova começou a assistir essas 4 edições do primeiro, né? Começou a então, voltar. Quer dizer, foi muito legal. Daniel San. Inclusive, quando teve a primeira edição do Karate Kid, né? Eu nem fazia karatê, olha que engraçado. Muito legal isso aí. Aí você vê agora, né? Eu dou aula e os meninos vindo por causa do karatê, do Cobra Kai em si, né? Então, assim, foi muito... mostra que a mídia tá, né? Todo momento aí na nossa vida. Pra você ver, né? Que jeito. Hoje as séries domina, né? Você quer conquistar a molecada nessa faixa eu etária. Eu gosto de séries. Então... Quem sabe o Cisco vai pra faixa preta agora. Será? Eu não sei, minha lombar Primeiro ele vai na funilaria. Primeiro eu vou no osteopata, vamos ver. O Léo tá correndo de mim. Eu já falei pro Léo. O Léo começou a fazer, verdade. O Léo tá na amarela já. O Léo, tô querendo passar você pra vermelha, mas tá de ver. O Léo tá trabalhando pra caramba também, né? O Cauã fez um tempo, né? Fez, mas era aqui ainda. Na escolinha. Também tô esperando, viu, Cis? Depois fez um pouco lá na academia do Fábio. Ele foi na nova já? Fez sim. Eu lembro daqui
que tinha a que dava Tá com a 11 anos já. Olha lá, ó. Já era pra Acho estar que eu quase vou na ter faixa que preta, hein? Começar a fazer eu e eles tudo junto. Tem eu acho desconto, uma Fábio, pra boa. família. Lógico, Tem ele- desconto pra Pai e família. filho. Ó, olha que engraçado, esse negócio de plano familiar, eu coloquei por causa disso. Eu vi os pais lá sentados, falei, não, vai estar errado isso aí. Fica uma hora aqui só, não, olhando pra minha cara, vendo os filhos sofrer, ainda cobrando dele, não, vamos montar no tatame. Mas é mais devagar, né, Fábio? Eu tô com com certeza. 40 já, A eu não sou começar... A gente tem o treino, É, devagar. o treino pra atleta e o geriátrico. Não é nada- Isso, Fábio. É igual aquele meme lá, né? Devagar, soltinho a cabeça do corpo, soltinho o braço, né? Sou soltinho, pra soltar a cabeça do corpo. Mas olha, eu vou falar pra você, cresceu tanto a questão dos pais, né? Começarem a participar com os filhos, porque acho que não só no karatê, mas em todos os modalidades. Hoje você vê o balé, né? Você vê muitas mães voltando a fazer. Sim. Eu falo assim que hoje o maior campeonato, não existia campeonato master, só master de brasileiro, vai ser em Fortaleza agora. Então vai ser 4 ou 5 dias só os master. Para você ter uma ideia, antigamente eles dividiam o master 32 acima. Hoje é 3 em 3 anos. Então é 32 e 34. Por causa da quantidade. Por causa da Então tá quantidade. tendo muitos adeptos, né? Muitos Que legal. adeptos. E assim, é muito legal porque a longevidade mudou, né? A forma de se alimentar, de se cuidar mudou. E as pessoas Informação também, o acesso à informação. E você sabe o que é o mais interessante? É a oportunidade. Muitos falavam assim, a maioria dos masters que eu atendo hoje, eles falam, sei, meu sonho era treinar, mas eu não tinha condições, eu tinha que trabalhar. Hoje eu tenho já meu emprego, eu já tenho conseguido administrar meus horários, meu filho já está grande. Então são muitas coisas. Hoje eu venho até trazer meu filho aqui. Aproveita o tempo e já faço. A maioria dos meus campeões master é tudo pai das crianças lá. E eu falo uma coisa, hein? Os masters têm mais título, os pais têm mais título que os filhos. Essa Camila mesmo, ela tem os gêmeos, né? Ela tem mais medalha que os filhos dela. E olha que eles são em dose dupla, hein? Os títulos dela são mais importantes. Somos dois e dá os dela. Eu até brinquei esse dia que eu falei, ó, seu filho já tá com ciúme. Eu falei, com certeza. Falou, mãe, não vai nesse campeonato não, vai roubar a cena. Mas aí eles não fazem assim no mesmo horário, né? Na verdade, assim, Ou dá pra existe o fazer mesmo também? horário, mas eu separo os grupos. São turmas Sim, diferentes. São turmas assim, ó, cada faixa etária trabalha com a sua e com o grau de dificuldade. Tem o menos graduado com menos graduado, mais com mais, e assim a gente vai trabalhando, né? Meu problema seria fazer o kata. Então Que você é já coreografia, eu não vou estar eu- com a cabeça no jogo. E eu estou na frente de dois que pode ser campeão, porque uma coisa vocês já estão na frente, vocês Eu fazem gostaria. atividade física. Quem Eu faz acho atividade que é física super massa. não, e tá lá na frente. Porque assim, uma das coisas que impede que eles consigam fazer alguns movimentos não é a coordenação motora, não, é a força muscular. Pelo contrário, que muitos acham, o chute em si não é o alongamento, e sim a força para você erguer a Pra perna. subir a perna, né? Agora, com força e alongamento, Ah, fica pronto. melhor ainda, né? Eu fui Pronto. ginasta, bailarina. Eu lembro dela quando Seria. ganhava os jogos. Ela tem uma atleta aqui, viu, Cícero? Tem, eu sei. Muitos anos ganhou Inclusive, com a ela- Ângela, né? Eu Inclusive, gostaria. ela virou atleta agora de fisiculturismo. Ela é uma das Ah, é? atletas que eu vou levar pra Tupã, vai competir na Tá categoria vendo? biquíni. Tá né? vendo? Vou competir. Que legal, mas eu falo assim, quem É porque gosta... quando a gente tem atividade física na nossa vida, não tem como, né? tem como, não tem Já há muitos e muitos anos, então não tem como a gente Eu fugir. até brinco, falo, eu tento aposentar faz tempo, mas eu vejo Não um vai. tatame. Não dá, né? Deixa mais, dá mais um Não aninho só, né? resisto, não, vai. tatame. Vou ver pandemia agora, fiquei parado, vou mais esses 2 anos. Eu falei, meus adversários ficou parado também, então a gente tá na tá tudo vantagem. igual. Tá todo mundo igual. Legal. E aí, Natália? Mais Perguntei alguma pergunta? tudo. Alguma dúvida? Fábio, algum recado? Deixa o endereço de novo, pessoal, porque acho que eu acabei te cortando na hora que você ia falar o número. Então, né? peraí, deixa só pra eu entender. A academia do Karatê é junto com a sua clínica, ou separado ali? Na verdade, já tem uma repartição que é a clínica, mas era mesmo Mesmo prédio, mesmo prédio, sim. Então é só achar um lugar que acha os dois. Sim, sim. Já sabe onde que é. Então deixa o endereço de novo, pessoal, para te acompanhar. Ó, fica lá no bairro Ipanema, na rua Guiomar Novaes, 391. E aí é só agendar horário para treinamento e para ser atendido também na osteopatia. O bom é que os pais já vai, né, para treinar, sai dolorido e Eu até já brinco, agenda né? depois, né? Eu falo, ó, aqui eu quebro e ali eu conserto. Aí você tem que ver onde Isso. você Eu precisa se eu encaixar. tinha que começar no encaixe, né? No conserto, pra depois quebrar de novo. Exato. Ó, mas parece que não, mas tenho muitos alunos hoje que eram ex-pacientes meus. Aí você fala, por quê? Porque falou assim, ó, preciso fazer uma atividade física, vai fazer uma musculação, não sei o quê. Aí por último eu falo, tem o tatame aqui, se você quiser.
Olha, eu sempre gostei da luta, mas nunca tive coragem, nunca achei que eu, velho, Poderia porque fazer. eles acham que eles são velhos, né? Porque ninguém é velho. Velho é aquele que acha que é velho. É, exatamente. Eu sempre falo assim lá na academia, use a palavra idoso e não velho. Que velho é aquele que desiste, é aquele que, né? E olha que interessante, muitos master meu foram meus pacientes, que hoje não tem dor lombar, que acabou. Existe ainda a hérnia, né? Olha que interessante. Você aí que tem hérnia e acha que você está em possibilidade de tudo. Aí eu até brinco, falo, não, aqui a gente sabe manipular. Se travar, a gente destrava na hora. Eu fica tenho tranquilo. uma hérnia. Mas, Umbigo. é um atleta, É. entendeu? Eu falo, na verdade, a lesão, ela é de acordo com como você cuida dela, como você Sim, encara ela. sim. Ai, a dor é muito grande. Não, calma aí, peraí. Dá pra amenizar, dá pra tratar, dá pra fortalecer? Com certeza ela tem uma qualidade de vida melhor, porque ela tá sim. fazendo a prevenção. Agora eu vou Não, ficar não sinto sentado dor, que vai nada. sarar sozinha, né? É, Aí tem que não dá, buscar, cara. né? Tem que Não correr pode atrás. se entregar, né? Não dá. E aí, filha? Mais alguma Ótimo. pergunta? Maravilhoso. Posso despedir do Fábio, então? Vamos finalizar. Você já marcou o telefone pra mim poder ir lá Já na ajeitei, mandei o osteopatia? WhatsApp aqui já, ó. Peguei o link, já entrei aqui, já mandei o WhatsApp, tá agendado. Só ir lá se Ah, e os troféus estão aqui, né? Esse aqui foi Dos Jogos Regionais agora. Foi o mais recente, né? Recente você vê. Foi quinta nós saímos, sexta-feira eles ganharam esse aí. Bonito, hein? Aí fica na academia com você. Na verdade a gente leva pro prefeito, o prefeito faz as exposições e a gente O coloca Fábio lá na ele tá galeria. construindo outro galpão. Só pra Só pôr os pra- troféus, porque eu falo pra você, velho, não dava mais, assim, tava Troféu, no geral medalha, inteiro até não querer mais. Não tinha espaço. Ai, gente, mas eu falo assim que isso aí na verdade é uma paixão que eu acabo passando para eles, né? E eu acho que esporte, qualquer tipo de esporte, sempre brinco com o pessoal. Às vezes, eu encontro um ex-aluno, né? Ou o pai, eu falo, e aí, tá fazendo alguma coisa? Não conseguiu, não gostou do karatê e tal, mas tá fazendo uma musculação, ou não sei, não. Eu falei, por favor, deixa o esporte, não deixe esse menino só na frente do computador, faz não, alguma coisa aí. que o negócio vai ser ruim para ele no futuro, né? Agora uma pergunta só. Por exemplo, como karatecas, tem os seus alunos que se espelham em você. Na parte da físio, teve alguém que falou, pô, comecei a fazer físio porque você era fisioterapeuta, teve essa... Olha, tem uma professora hoje, que também tem uma clínica lá em Aracanguá, que ela foi até campeã sul-americana, campeã brasileira. E aí, na época que ela foi prestar o vestibular, eu falei, e aí, você vai fazer o quê? Educação física? Não, vou fazer fisioterapia. Mas por quê? Não, sei. Olha que legal o trabalho que você faz. E hoje ela tem uma clínica lá na cidade dela, ela dá aula de karatê, tem a clínica dela lá, que é a Rafaela Miguel, fazendo o jabá dela aqui. E ela faz um excelente trabalho lá. Então você espelhou isso desde karatê. E aí eu até brinquei, falei, nossa, tantas pessoas para você se espelhar, né? Joga em mim, poxa. E aí ela foi para fisioterapia, né? Que legal. Então eu falo assim que na época, né? Acho que nem se você lembra, mas eu tinha um projeto na fisioterapia no Salesiano na época, que eu dava aula para todos os universitários de qualquer curso. E dali muitos fisioterapeutas virou karateca. Então eu falo assim que a profissão da fisioterapia, ela não só me trouxe essa questão de cuidar dos alunos, mas também melhorou muito o meu treinamento. Porque hoje eu faço um treinamento preventivo também. Eu vejo que o atleta está com uma dor, então vamos focar um pouquinho ali, né? Nessa questão muscular, nessa questão de movimento, a parte cinésio dele, que eu falo, né? Então eu falo assim, tudo isso, quando eu levo o atleta para a competição, se está lesionado, foi porque caiu de moto, porque trombou, porque não foi devido ao treinamento. O número de lesões durante o treinamento é praticamente zero. Porque eu faço um treinamento porque você direcionado. já acompanha isso, né? Do Enquanto aquece- outros esportes só parece que só lesionam. Porque eu falo assim, um atleta lesionado, Não rende. a equipe perde. A equipe entendeu? perde, Então, justamente. eu brinco com eles. Falo assim, vocês ficam se lesionando lá no futebol, não sei aonde. Porque vocês acabam desfocando do que vocês estão fazendo. Então, a equipe profissional aqui, que é o adulto, vieram 3 lesionados. Aí eu falei, onde vocês se machucaram? Foram em outros esportes paralelos. Mas eu falei, por que você vai competir Tá semanas jogando antes? futebol, fazendo o seu crossfit. E aí a gente, assim, fez uma estatística, né? Durante o treinamento, machuca? Não. Do karatê especificamente, que troca porrada, que leva chute. O futebol é o pior, Entendeu? Eu jogo futebol. Aí vai no futebol de fim de semana, né? Não queria dizer nada, não. Mas acontece. Um tanque. Mas também, né, Cisco, é o melhor da equipe, né? Ninguém deixa você ficar O cara sobe e bate, poxa, não consigo jogar mais, eu tô pancado. Ai, gente, mas é isso aí. Eu acredito que essas inspirações, né, é devido
ao que a gente tenta fazer de coração, né? São duas profissões que eu falo, né? Eu dei aula no Salesiano por alguma época, né? E 7 anos lá em Andradina, na FISMA. A pessoa falou, por que você parou de dar aula na universidade, né? No curso de educação física, falou, olha, eu não conseguia ser mais que 2 pessoas, então, quer dizer, uma pessoa. E acabou atrapalhando minha empresa, né? Eu acabei me ausentando nas minhas aulas, ausentando meus pacientes, e não era isso que eu queria, que eu amava, né? Eu também amava dar aula, mas eu tive que ter umas prioridades. Mas aprendi muito, né? Em relação a lidar com os universitários, a lidar com esse público e incentivar. Eu acredito que, até brinco lá, nos fala assim, você foi coach nosso lá. Nem existia essa palavra, né? Mas eu tentava colocar, assim, na profissão que eles estavam estudando, para que eles pudessem ser os melhores, entendeu? E não ficar só reclamando, só colocando defeito no governo, no sistema, e eles fazerem a parte dele. Porque eu falo assim, não adianta você falar, é porque eu sou ruim porque eu fiz na faculdade X ou Y. Não é a faculdade que vai fazer você que vai fazer o nome da faculdade. Com certeza. Excelente. Então eu falo assim, E na educação física, você chegou você formou, mas você não trabalhou tanto então? Eu trabalhei muito pouco na parte do personal, porque mesmo, minha especialização é personal e musculação. Entendeu? Porque esse shape meu horrível aqui é musculação, mas assim, eu até brinco assim, eu falo assim que foi um aprendizado essencial, porque como era treinamento individualizado, era uma coisa bem direcionada, me ajudou muito a trabalhar com os atletas, entendeu? Eu não quis pegar a parte escolar, porque era mais grupo, né? Então eu falei, não, eu quero melhorar a parte muscular, tanto é que eu fui para a osteopatia, que minuciosamente você estuda todos os grupos musculares, né? É verdade, que show de bola. É isso então, Natália? É isso. Podemos dar tchau pra ele? Podemos. Você tem certeza que você é curiosa do dia aqui? Perguntei tudo que eu tinha de Chegou dúvidas. atrasada? Não, começamos na hora. Mas tá linda, vai. tá bom? Tá linda. Fábio, então, muito obrigado pelo tempo, né? E a gente agradece, legal o bate-papo, acho que deu pra tirar bastante dúvida nossa, dúvida do pessoal que vai assistir isso aí tudo. Deixa ali, se tiver dúvida pode perguntar aqui, a gente depois manda um zap aqui nos comentários. Pro Fábio, ele responde, vocês vão estar por dentro de qualquer outra dúvida que tiver. Então é isso aí, Fábio. Obrigado. Sucesso agora na viagem lá, com seus atletas todos. Estaremos torcendo que as empresas possam ajudar mais o nosso esporte aqui da cidade, né? Por favor. Esporte de alto nível. Agora você vai falar, se inscreve no canal. Se inscreve aí no canal, gente. Acompanha, curte. E é isso. E deixa o like. Valeu, tchau. Até o próximo. Obrigado. Tchau. Tchau.